Olá, caros estudantes! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Me chamo Rafael Isaacson, vou falar para vocês sobre o tema Ecologia. Seguindo nessa ideia, vamos ter nessa nossa aula de hoje falando a respeito das cadeias alimentares e fluxo de energia. Antes de falarmos de cadeias alimentares, eu vou introduzir para vocês a ideia de níveis tróficos. O que seriam os níveis tróficos? Os níveis tróficos em biologia são representados pelos níveis alimentares. E toda a cadeia alimentar tem um nível alimentar. Por exemplo, a gente pode observar aqui ao lado os produtores. Os produtores em uma cadeia alimentar, eles sempre vão ocupar o primeiro nível trófico. Por quê? Porque esse primeiro nível trófico, ele vai ser representado pelos seres que vão produzir energia. E temos como esses seres as plantas e as algas. Então, esse nível trófico, ele não tende a mudar em uma cadeia alimentar. Quando ele falar em primeiro nível, automaticamente lembra dos autotróficos, lembra das plantas e das algas. Na sequência, temos agora os consumidores. Já no caso dos consumidores, o nível trófico ele é dinâmico. Ele não é mais 1. Ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4. Vai depender de quê? Do referencial. Todos os consumidores são categorizados como sendo seres heterotróficos. Entram, por exemplo, o zooplâncton, os peixes, as aves e por aí os demais animais. E por fim, um dos últimos níveis tróficos que a gente cita também é o nível trófico dos decompositores, que também pode ser variável. São seres heterotróficos, só que seres heterotróficos especiais. Eles têm a capacidade de fazer a ciclagem da matéria, como no caso dos fungos e das bactérias. Vamos agora falar um pouco sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, gente, em seu conceito básico, ela é definida como sendo uma sequência linear, em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Nessa sequência linear, temos a distribuição nessa imagem. Primeiro, como eu falei para vocês, a cadeia alimentar começa pelos produtores, no caso, as plantas, né? Elas vão ocupar o primeiro nível trófico. Tem uma seta que sai da planta indo em direção ao gafanhoto. O que essa seta quer dizer? Quer dizer que essa planta ela está servindo de alimento para esse gafanhoto. Ela está fornecendo energia para ele. E esse gafanhoto agora, ele vai estar enquadrado na segunda categoria de nível trófico. Segunda categoria de nível trófico, que é um consumidor primário. Ele está se alimentando, primeiramente, da planta. Na sequência, temos também esse mesmo gafanhoto, só que agora, né, a gente observa que a seta sai dele em direção ao sapo. Então, quando sai em direção ao sapo, quer dizer que esse gafanhoto fornece alimento, fornece energia para esse sapo, que é o consumidor secundário, terceiro nível trófico, que por sua vez tem uma setinha saindo do sapo e indo em direção à cobra. E essa cobra, por sua vez, vai servir de alimento para o gavião. Só que no caso da cobra agora, ela é consumidora terciária, quarto nível trófico, e o gavião, consumidor quaternário, quinto nível trófico. Cada setinha está saindo desses animais, se você observar bem. Uma seta está saindo da planta, outra do gafanhoto, outra do sapo, outra da cobra e outra do gavião. Indicando que, durante esse fluxo de energia, uma parte dessa energia ela é perdida, ela é dissipada sob a forma de calor. Mas tem uma outra seta mais embaixo, né, que está avermelhada, que chega
nos decompositores. Essa seta está saindo do gavião, da cobra, do sapo, do gafanhoto e também da planta, indicando que todos esses seres servem de alimento para os decompositores, porque os decompositores, gente, eles vão decompor qualquer elemento de uma cadeia alimentar. Item importante para você não esquecer: ao longo do nível trófico de cada cadeia alimentar, gente, vai ter um fluxo de energia. E esse fluxo de energia, ele sempre tende-se a perder com o tempo. Beleza? Agora vamos entender na sequência a ideia das teias alimentares. A teia alimentar ou rede alimentar, ela é formada por um conjunto de cadeias alimentares, que também pode ser classificado como sendo uma sequência aleatória em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Então, em uma teia alimentar, gente, nós temos várias cadeias alimentares juntas, né, interagindo. Observando nessa teia, o que a gente consegue observar? Começa pelo fitoplâncton, né, que é o produtor, produz energia, mas tem várias setas saindo dele. Uma seta sai do fitoplâncton em direção ao plâncton herbívoro, outra seta sai do fitoplâncton em direção ao camarão, e assim por diante, indicando que existe uma maior dinamicidade e há uma sequência aleatória. Lá no topo dessa teia alimentar, nós temos o homem. O homem ele pode se alimentar de todos esses seres: orca, cachalote, baleia azul, né? Então, nessa teia alimentar, eu já não tenho mais apenas uma única disponibilidade de alimento. O mesmo ser, ele pode se alimentar de vários outros seres. E aí nós damos o tema de teias ou redes alimentares. Item muito importante, gente, sempre para você lembrar quando fala-se de cadeias e teias, principalmente de cadeias, o fluxo de energia, ele sempre tende a ser o quê? Unidirecional. Se a gente observar na imagem seguinte, o que a gente consegue observar? Né? A planta ela perde energia, onça perde energia, os decompositores também. Então esse fluxo de energia não só ele é unidirecional, mas ele tende a decrescer à medida que o nível trófico aumenta. Então os seres nos maiores níveis tróficos, menor disponibilidade de energia. Seguindo adiante, nós temos a ideia de produtividade. Quando pensamos em cadeias e teias alimentares, todo ser tem que produzir algo. E essa produtividade ela vem de quê? Dessa fotossíntese, da capacidade que as plantas têm de converter essa energia luminosa, que é energia radiante, em energia química, energia orgânica. E a gente tem três tipos de produtividade. A PPB, que é a produtividade primária bruta, que é o total que a planta produz durante a fotossíntese, a PPL, que é a produtividade primária líquida, que é a diferença daquilo que ela produziu, que é a bruta, menos o que ela utilizou para respirar, que também é dos produtores, e por fim, a produtividade secundária líquida, né, que ela vai ser energia acumulada e armazenada pelos consumidores. Essas são as três principais formas de produtividade. Caros estudantes, chegou a hora de praticar. Vamos resolver uma questão referente ao assunto que nós acabamos de comentar, que foi cadeias alimentares e fluxo de energia. Vem comigo! A questão que eu trago aqui para vocês é uma questão da Universidade Federal, né, de 2023 do Paraná, né, e ela traz o seguinte item: considere que o destino dos heterótrofos é se alimentarem de um autótrofo, ou ainda de um outro heterótrofo que, por sua vez, alimentou-se de um autótrofo. Isso pode continuar por muitos níveis tróficos, mas no início sempre há um autótrofo. A respeito desse item, é correto afirmar. E aí vamos ver o que de fato está certo. Letra A. Os heterótrofos
são a base da cadeia alimentar. Gente, nós acabamos de ver que a base de uma cadeia alimentar ela é definida pelos produtores e que todos os produtores obrigatoriamente são autotróficos. Portanto, não poderia ser a letra A. Na letra B, ele diz o seguinte: os heterotróficos são carnívoros, predadores de herbívoros autotróficos. Gente, herbívoro não é autotrófico. O herbívoro ele não pode produzir seu próprio alimento. Logo, estaria errada a letra B por esse item. No item C, ele diz: a base de uma cadeia alimentar ela é construída pelos seres autotróficos. Muito bem, estão na base da cadeia, pois são os produtores e consomem diretamente, os seres fotossintetizantes. Aí vem o erro, gente, porque o ser produtor, ele não consome o ser fotossintetizante, porque em tese produtor e fotossintetizante são os mesmos seres. Então eles não vão se autoconsumir. Por isso que está errado a letra C. Letra D, seres fotossintetizantes são a base da cadeia alimentar e servem de alimento para os consumidores primários. Muito bem. Que servem de alimentos para os consumidores secundários. Também muito bem. A resposta correta é a letra D, tá? Os fotossintetizantes, gente, eles vão produzir essa energia que, por sua vez, vai sendo direcionada a consumidor primário, secundário e por aí adiante. O erro da E é dizer que em uma cadeia alimentar, os autotróficos eles estão sempre no início, até aí tudo bem, mas também podem se comportar como consumidores primários e secundários. Falso, tá? A gente tem que lembrar que autotrófico só tem uma posição, que é o primeiro nível. Não podem ser nem consumidores primários e nem secundários. Aí a gente finda a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos. Na próxima aula, vamos abordar mais temas de ecologia. Qualquer dúvida, podem procurar os monitores. Até a próxima. Valeu!